Esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Olá, tudo bem? Que bom mais uma vez estar aqui com você para a nossa aula da Escola Dominical. E antes de começar a nossa aula, vamos orar. Senhor, obrigada pela oportunidade de mais uma vez partilharmos a Tua Palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações nessa manhã e que nós possamos praticar aquilo que aprendemos. Em nome de Jesus. Amém. A nossa aula de hoje se encontra em nossa revista Missão de Compartilhar, da editora Pendão Real. E o tema da lição é A Vida que Devemos Compartilhar. Essa lição foi escrita por Júlio Mazara. Ele é diretor do Ministério Evangelístico Saetas. E o texto base da nossa lição de hoje se encontra lá em João 10, no versículo 10, que diz assim: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Todos nós, em algum momento, nos fizemos perguntas sobre a vida. Quando se inicia? O que é? Por que estamos neste mundo? Como aproveitar ao máximo? É completamente normal que você se pergunte essas coisas, porque no fundo do coração humano há uma consciência de eternidade, uma vontade de obter o máximo da vida e um desejo de superação que nos animam a seguir adiante. De acordo com a educação, a cultura e as influências recebidas, cada pessoa pode ter opiniões completamente diferentes sobre o sentido da vida, sobre as responsabilidades de cada um e sobre as metas que lhe interessam alcançar. Mas o que é a vida? Forrest Gump pensava falar com sabedoria quando disse que a vida é uma caixa de bombons. Você nunca sabe o que vai encontrar. Uma adolescente acreditou ter a resposta. Disse que a vida é ter tanto álcool, sexo e rock and roll quanto for possível. Com essas duas definições tão limitadas sobre a vida, vamos expor algumas verdades ignoradas por elas, especialmente aquelas verdades expressadas pela pessoa mais espiritual de toda a história, Jesus Cristo. Em contraposição às definições dadas pelas duas pessoas, os cristãos entendem que a razão para viver está em propósitos muito maiores que seus próprios desejos e estão dispostos a sofrer e a entregar tudo em obediência a Cristo, com o objetivo de apoiar a causa do Evangelho. Não fixam seus olhos no mundo, mas sim em uma eterna realidade espiritual. E que realidade espiritual é essa? Vivemos uma realidade física que é palpável, é visível, formada por elementos materiais. Mas há outra realidade que é espiritual, que ainda que não se veja, é maior que existe desde antes da criação da realidade física. Isso a gente encontra lá em Hebreus 11, 13. Nós cristãos podemos receber a revelação de Deus e entender que a vida é muito mais que aquilo que podemos ver. Habitamos esse mundo junto a hostes de demônios e de anjos. Os primeiros respiram maldade, destruição e tentam deter o avanço da igreja, enquanto os anjos são espíritos de luz que abençoam a humanidade. O dom de discernimento de espíritos não é dado por Deus para diferenciar se um espírito vem dele ou se vem do maligno. Uma igreja carente de discernimento são facilmente confundidos e enganados por Satanás, chegando ao ponto de se conformar a viver uma vida sem alcançar as promessas feitas por Deus a seus filhos e filhas. Se desejamos crescer em nossa vida espiritual, é muito importante que aprendamos a definir quais são as estratégias que o inimigo usa para nos desanimar, infundir-nos temor, afastar-nos de Jesus e fixar nossos olhos em coisas que não merecem prioridade. Como você tem experimentado o mundo espiritual durante os últimos meses? O que Deus tem mostrado para você? Você atuou de forma desrespeitosa com alguém?
Você cedeu à tentação? Você se irou com facilidade? Nossa intenção nessa aula não é que você se sinta atacado, e sim que identifique a natureza espiritual do mundo que nos rodeia, para que possa enfrentar o maligno usando as armas espirituais que Deus deu a você. Existe uma luta. A carne luta contra o espírito. Precisamos enfrentar o desafio de identificar os fatores e as práticas que detêm o desenvolvimento de nossa maturidade espiritual. Estamos constantemente lutando contra as hostes malignas. Em alguns casos, contra nossos desejos e impetos, acabamos por ceder às nossas fraquezas. E Deus não ignora nossa luta. A carne, que é a natureza humana, e o espírito, que é a natureza divina, estão em constante luta. E é necessário que o eu seja fortalecido para que o fruto dessa luta seja o amadurecimento da fé. A ideia é que sejamos fortalecidos, vencendo a cada dia nossas limitações humanas, por meio da graça de Deus e do desenvolvimento do viver de Cristo em nós. Aí Mateus 6,25 diz: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? A vida e os prazeres. A maioria de nós já conheceu algum jovem cristão que esperou uma desculpa para aborrecer-se com Deus, afastar-se da igreja e viver a vida louca, entregando-se a prazeres para descobrir e experimentar coisas novas. Jesus nos explica essa luta interna. A semente que caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Isso está lá em Lucas 8:14. São jovens que não permitem que seu coração seja completamente transformado pelo poder do Evangelho, razão pela qual as palavras de Deus e os ensinamentos que recebem não frutificam neles. Escolheram experiências passageiras deste mundo e rejeitaram uma vida caminhando junto a Deus. Que triste! Seu afã por suas ocupações, pelo dinheiro e pelos prazeres parece ter mais importância que Deus na vida deles. Talvez a solução não seja lutar contra essas tentações, e sim pensar e centrar nossa vida em Jesus. Precisamos entender que nunca poderemos saciar os desejos do nosso coração se não nos aproximarmos de Jesus. Os prazeres e luxos só podem nos contentar temporariamente e logo teremos de ir à caça de um novo prazer. Nas palavras de Jesus aprendemos: aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Isso está lá em João 4,14. Como você decidiu entregar seu coração a Jesus? Que mudanças aconteceram no seu coração desde então? O que mudou no seu caráter? Que frutos do Espírito você ainda pode desenvolver na sua vida? A esperança. Em Apocalipse 22:17 diz: o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, se eu me converter, já não poderei mais me divertir? Com frequência vemos cristãos que parecem não ter mais vida, andam cabisbaixos e tristes, não sorriem nem curtem brincadeiras. Por alguma razão relacionam a Deus com algo sério, chato, pouco interessante e definitivamente incapaz de encher sua vida de paixão e entusiasmo. O verdadeiro encontro com Jesus traz alegria e revelação sobre uma esperança que só pode ser encontrada em Jesus Cristo. E nele encontramos vida. Definitivamente, a vida está em Jesus. A religião é a causa do ateísmo e Jesus é a cura do ateísmo. A religião produz rigidez, apego às formas e às tradições.
Jesus busca nos dar vida e frescor espiritual. É Jesus quem nos salva, não a religião. Lá em Marcos 8,35 diz: qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. E em Mateus 7,14 reforça: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Jesus pregou a vinda do reino dos céus e dedicou sua vida a nos mostrar como se vive a vida em seu reino. As regras são completamente diferentes. Esse mundo nos convida a fazer o bem a quem nos ajuda, enquanto Jesus nos convida a amar nossos inimigos e a abençoar os que nos amaldiçoam. A sociedade nos ensina a buscar nossos próprios interesses, mas Jesus nos ordena que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Você tem inimigos ou amizades desfeitas? De que você precisa para amar e abençoar a essas pessoas? Quem é seu próximo? Que tal você pensar no seu pior próximo e decidir amá-lo? Este mundo nos convida a buscar fama e poder, enquanto Jesus nos ensina que os últimos serão os primeiros e que os que se humilham será exaltado. O mundo busca reconhecimento e glória pessoal, mas Jesus nos insta a nunca receber glória. Lá em Mateus 5,3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus deseja estar em constante comunicação com seus filhos e filhas. Quer falar conosco, quer que falemos com Ele. Pedimos direção a Ele e Ele nos comunica sua vontade. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. João 8,47. É algo fascinante. Deus conhece você pelo seu nome, ama você e quer falar contigo diretamente. Falando sobre todos os cristãos, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. João 10:27. E a Bíblia também diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8:14. A vida no Espírito é uma vida rendida a Cristo, uma vida em íntima comunhão no Espírito Santo, despertando no cristão a disposição a escutar e a obedecer à voz de Deus. Se você quer ser usado por Deus e ter uma vida abundante no Espírito, permaneça próximo a Jesus e Ele mudará sua vida por completo. Amém? E para finalizarmos nossa aula, vamos falar o nosso motto do ano de 2021, que se encontra lá em Lamentações 3:21, e diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Finalizando nossa aula, queria deixar aqui, em nome da 2ª IPI, em Pilar do Sul, o nosso abraço aos irmãos da IPI Central, que essa semana perderam 2 presbíteros do seu corpo. Que o Espírito Santo, o Consolador, esteja consolando a todos nós da família da fé. Amém.